Olá, boa noite. Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui à live de sexta-feira, às lives de sextas-feiras, né? Onde agradeço sempre a oportunidade oferecida pela Karen, pelo Wagner, a TV Galáctica, e a presença de vocês que estão aqui nos prestigiando, apoiando e ouvindo justamente essas transmissões. E o tema de hoje, como não poderia deixar de ser, já que estamos às vésperas de uma grande conjunção dos planetas Júpiter e Saturno, o tema vai ser sobre isso. A conjunção de Júpiter e Saturno, uma conjunção raríssima, o encontro de Zeus e Cronos, o encontro entre deuses e titãs. Tá? Embora esse título possa parecer assim, tanto quanto pesado, eloquente, na verdade existem outras implicações com respeito a essa conjunção. É um momento realmente especial. Por quê? Primeiramente, vamos transcender um pouco ou aprofundar rapidamente a questão superficial astrológica, onde a maioria das pessoas, na verdade, se entregam, né, às suas vidas. Muita gente tem uma interpretação errada, um conceito errado ou uma expectativa errada da astrologia. Não que seja culpa de ninguém, nada disso. É um processo em que a humanidade, ao longo desses milênios, foi se sujeitando. Então, na verdade, a astrologia está muito longe de ser um oráculo. Ela é um grande instrumento de autoconhecimento. Uma vez que a astrologia ela não só lida com posições relativas aos planetas em relação ao fundo estelar, ainda mais do círculo zodiacal, além de outras constelações fora do círculo zodiacal, e lida também com a profunda psique humana, a questão psicológica humana e as questões relativas ao eu interior e ao eu superior do ser humano. Tá? Enquanto que a astronomia é uma ciência exata que foi derivada da astrologia. Nos tempos antigos, a astrologia era a ciência mater. E hoje em dia isso se inverteu. Né? Enfim, dentro do aspecto ocultista, esotérico, energético, mais profundo, existe uma analogia que a psicologia está para um upgrade, vamos dizer assim, da fisiologia humana, como a astrologia é um upgrade, na verdade, da astrologia, que lida com bastante brilhantismo e propriedade das questões puramente materiais. E, obviamente, estudos e pesquisas avançadíssimas, super necessárias, sobre o cosmos de uma forma geral, que é a cosmologia, uma cadeira da astronomia, além de outras como astrofísica, radioastronomia, mecânica celeste, etc. e tal. E a astrologia em si, que lida com os aspectos astronômicos, cósmicos, siderais em relação ao ser humano. Então, podemos colocar da seguinte forma, rapidamente, dentro do esquema evolutivo do próprio sistema solar, que vemos nos tratados ocultos, planetas cuja matéria densa mais densa é a física, como o nosso planeta e os outros que nós conhecemos, e planetas cuja matéria densa é astral, planetas cuja matéria mais densa é no nível mental,
planetas cuja matéria mais densa é a nível búdico, e assim sucessivamente. Planetas que ainda não desceram para a oitava física e planetas que já deixaram a oitava física. Lembrando que planetas são seres vivos, como a Terra, Gaia, é um ser vivo. Contém centelha divina, contém mônada. Então, na verdade, segundo até estudos teosóficos, nós temos aproximadamente 70 planetas no Sistema Solar. Se contarmos justamente com aqueles que ainda que não são vistos, obviamente, porque transcendem a frequência vibracional do nosso campo físico, não são percebidos, pelo menos atualmente ainda pelos instrumentos que temos à disposição. E, obviamente, como a humanidade ela vem de um processo evolutivo de outros orbes até parar aqui na Terra e continuará, obviamente, na Terra fora do plano físico e em outros, é o processo de desenvolvimento natural de todos os reinos, mineral, vegetal, animal, hominal, supraminal e assim por diante, a experimentação da mônada por vários reinos, a humanidade, ao experimentar justamente a evolução humana, a sua maior parte veio de uma outra cadeia, entre aspas, né? Chamada cadeia lunar, não essa lua que está aí, era bem diferente. E isso se processa com as civilizações. Existem civilizações avançadíssimas no nosso sistema solar, uma ronda na nossa frente, por exemplo, como Vênus, né, que é um planeta físico, mas as suas contrapartes não físicas, nelas está uma civilização, uma ronda mais avançada que nós, assim como Mercúrio, assim como outros planetas não físicos. E, obviamente, como na nossa constituição oculta, divina, cósmica, esotérica, de todos os veículos de manifestação da mônada que nós temos, corpo físico, corpo astral, corpo mental e assim por diante, formando o quaternário inferior e depois a tríade superior, isso vem com o tempo evolutivo, e é bastante tempo, agregando matéria, agregando átomos, agregando elementos de formação cumulativos, representativos, que muitos voltaram ao seu estado embrionário, mas que estão presentes na nossa Constituição, que vêm de outros astros também, né? Onde na Terra é o elemento básico da nossa Constituição em termos de corpo biológico. Mas temos esses registros em nós. E, obviamente, na ação de seres divinos e dos chamados arcanjos planetários, essa ação, essa influência geral no processo evolutivo do Logos solar e do sistema inteiro como um todo é muito intensa e, obviamente, o nosso processo evolutivo também é acompanhado. Ou seja, existe uma interação com os nossos chakras, com os nossos corpos e nos nossos mais profundos níveis de consciência, com a vibração, com a frequência vibracional primordial, originária de determinados planetas. Seus aspectos, ou seja, seu posicionamento angular entre si, a Terra e o Sol, e, obviamente, o fundo estelar, no qual ele recebe também vibrações cósmicas. Isso é um tanto difícil, complicado observar e aceitar, principalmente no meio científico ou num raciocínio puramente material, porque distância e tempo são agentes limitadores da nossa realidade física e que não funcionam necessariamente da mesma maneira em outras realidades dimensionais. Quando nós deixamos o nosso corpo físico, ou por uma projeção, uma exteriorização da consciência, ou no desenlace definitivo, experimenta-se um outro ambiente, uma outra ambiência espaço-temporal, diferente do que observamos aqui. E só observamos isso aqui porque, na grande maioria das vezes,
os nossos sentidos superiores estão abafados. Somente os 5 sentidos básicos funcionam. E pensamos ou somos levados a pensar que o universo é somente o que os nossos 5 sentidos conseguem abarcar. E, na verdade, isso tudo é 1%, como já disse anteriormente, em outras lives, 1% do que existe. E essa entrada de novos tempos começa a sensibilizar a grande maioria das pessoas, de uma forma ou de outra, embora isso ainda seja um processo lento e gradual, a sentir e admitir essas outras realidades. E são essas outras realidades que a astrologia também estuda, porque essa influência planetária não é somente física, como muitos acreditam, e outros tantos, por conta disso mesmo, repudiam, repelem. Colocam isso sem o menor fundamento, porque, obviamente, só enxergam 1% do todo. E não aceitam ou não conseguem entender ou admitir esses outros 99%, que é um termo, inclusive, muito utilizado na Kabbalah. E a Kabbalah, obviamente, é uma ciência, como tantas outras, que fundamenta determinados conceitos religiosos, por exemplo, do judaísmo, assim como tal fundamenta as questões do Oriente, de uma forma geral, assim como o Sufi, assim como tudo em qualquer sistema de fé, não de crença. Esse é o grande paradigma a ser quebrado também para essa nova era, e essa conjunção vem como um marco a acelerar isso. Tá? Ou seja, analisar, discernir muito bem o que vem a ser crença e o que vem a ser fé. A fé é de dentro para fora, ela é sua. A crença foi uma ideia que você comprou de fora para dentro. E essa ideia que você comprou tem fundamento? Até que ponto tem fundamento? Até que ponto isso funciona na sua vida? Por exemplo, para diferenciar isso, se me perguntarem, você acredita em Deus? Eu vou responder, não. Eu não acredito em Deus. Eu sei que ele existe. Então, isso transcende uma crença. Eu não preciso dar crédito. Eu não preciso acreditar, porque dentro de mim é uma convicção plena como é a existência de Deus e como ele funciona. Não é uma equação, transcende muito ao entendimento intelectual, intelectivo, de raciocínio puramente lógico, embora exista uma lógica muito maior dentro do transcendente, dentro dos 99%. Esse é um dos muitos paradigmas a serem quebrados agora. Tá? E isso começa agora. É como dieta. Segunda-feira eu começo a dieta. Não deu e tal, eu começo na outra segunda-feira. E assim você vai empurrando com a barriga, vai empurrando para frente o que é necessário, importante, prioritário. E isso vai inverter. Vai mudar desde que você queira. É a mesma coisa. É aqui e agora. Eu vou começar a dieta aqui e agora, não tem tempo nem espaço. Comecei. É uma atitude interna. É de dentro para fora. Vale para a dieta como vale para tudo. Tá? Então, tudo mais é consequência, tudo mais é efeito, tudo mais também é desculpa, é justificativa. Até faço uma brincadeira com amigos meus. E para com isso, você está rezando para a santa mais requisitada hoje no mundo, que é a Nossa Senhora das Justificativas. Para com isso, toma uma atitude e vai em frente. É aqui e agora. Você que decide isso. Tá? Não espere a outra segunda-feira para começar uma dieta, entre aspas. Essa conjunção Cronos, Zeus, Saturno, Júpiter,
ela marca também isso aí. Então, a astrologia, na verdade, eu estou fazendo esse preâmbulo para justamente situar melhor como é que os astros influenciam a gente, de uma forma indireta, embora a decisão final seja sua. A astrologia não é fatalismo, não é determinismo e muito menos oráculo. É um dos maiores instrumentos de autoconhecimento que existe. Então, a astrologia, ela sendo bem compreendida, sendo bem utilizada vai te dar as ferramentas necessárias para você mudar o que tem que mudar. Como a Kabbalah coloca, cito sempre a Kabbalah porque é uma ciência extremamente eficiente, como existem outras tantas. O termo usado é tikkun, correção, as ferramentas necessárias que o teu mapa te dá para exercer as correções necessárias na sua vida para que os aspectos, entre aspas, negativos do seu mapa não sejam determinantes ou deterministas na sua vida. Tá? Temos esse poder co-criador e temos esse poder de transformar o limão em limonada. A ideia é essa. Tá? Então, isso requer trabalho, isso requer esforço, isso requer determinação, e muita gente delega a outros o que cabe a si. E muitos benesses disso, outros aproveitam e não você. Tá? Esteja atento para isso. Atenta para isso. Então, nós teremos segunda-feira um fenômeno raríssimo celeste, que por essas implicações e muitas outras, influencia, sim, o individual e o coletivo, porque ressoa no nosso eu interior, nos nossos corpos, nos nossos chakras, nos nossos níveis conscienciais mais profundos. Uns de uma forma mais intensa, outros nem tanto. Mas existe sempre um efeito, por questões, obviamente, que transcendem ao mundo físico, as pessoas, a coletividade geral e o planeta como ser vivo, por que não? Então, uma conjunção como essa, a passagem de cometa e principalmente os eclipses, o eclipse abre um portal tão grande que existe a possibilidade de um eclipse total, intenso, perfeito, nascer um avatar ou um anticristo. Existem configurações em termos de posicionamento da Terra em torno do Sol que, obviamente, equilibram ou dispersam energias, vibrações cósmicas que, obviamente, atravessam tempo e espaço, porque em outros planos isso existe de uma forma diferenciada do que a gente entende, como eu falei no início, como, por exemplo, nos equinócios. O equinócio é um momento energético para o planeta muito intenso e excelente, assim como os solstícios. E nessa segunda-feira teremos o solstício de verão aqui para o hemisfério sul e o solstício de inverno para o hemisfério norte, que é o oposto ao equinócio. É o ponto que o Sol, a Terra, está mais afastada ou mais próxima do Sol. É um momento que, num dos dois hemisférios, num determinado ponto, naquele dia, os raios solares incidem em 90 graus, perpendicularmente. E ao longo do dia, quando a Terra gira, vai formando um círculo máximo chamado trópico. No caso do hemisfério sul, trópico de Capricórnio, porque o Sol está em Capricórnio. No caso do hemisfério norte, no solstício do meio do ano, de 23 de junho, verão no hemisfério norte, inicia o verão no hemisfério norte, é o trópico de Câncer nesse dia, por causa da inclinação do eixo da Terra, onde um hemisfério fica mais voltado para o Sol que o outro a cada 6 meses. Esses são os solstícios e os equinócios ao contrário. Então nós já estamos atravessando, neste mês, o Festival das Luzes, que é o Hanukkah, que começou no 25º dia de Kislev, começou dia 10 para este ano, lembrando que o calendário é lunar, nesse caso. Então, isso muda ao longo do ano, ao longo dos anos. Então, a data para esse ano foi dia 10.
de dezembro e vai até hoje, o pôr do sol de hoje, até amanhã de manhã, praticamente 17 e 18 de dezembro, que já é o segundo e terceiro dia do mês de Tevet. Tá? Festival das Luzes, muito forte. Nós tivemos, segunda-feira, um eclipse, tivemos a conjunção com a Lua, em Capricórnio, já entramos com Júpiter e Saturno no primeiro grau de Aquário, e vai ser em Aquário, continuando em Aquário, no dia do solstício, a conjunção máxima Júpiter-Saturno. E uma conjunção, repito, rara, porque, embora a cada 20 anos essa conjunção ocorra, o posicionamento entre os planetas, na maioria das vezes, não é favorável para um evento cósmico tão brilhante como vamos testemunhar segunda-feira. A última vez que nessa monta ocorreu foi aproximadamente 1620, 1623, se não me engano, mas foi durante o dia, não deu para ser observado. Da forma como vai ocorrer segunda-feira, dia 21, ocorreu na época das Cruzadas, em 1226. Poucos anos depois, tivemos a criação da Ordem dos Cavaleiros do Templo, a Ordem do Templo, dos Cavaleiros Templários, que tanto influenciou e determinou a Europa, junto, obviamente, com os anteriores mouros, num marco definitivo para a humanidade a partir dali e as sociedades secretas que dali surgiram. Assim como observamos Christian Rosenkreuz, depois Martinet de Pasquali, depois Jean-Claude Saint-Martin, em seguida Kardec, depois Blavatsky, enfim. Isso são efeitos que ocorrem, obviamente, ao longo do tempo, a partir de marcos celestes como esses. Também é um conjunto de fatores. Mas é inegável que dentro, obviamente, do conceito mais transcendental, esotérico, energético, puramente cósmico nas nossas vidas, de uma forma individual e coletiva, eventos celestes como esse são marcos. Então, nós teremos agora, 21, segunda-feira, um evento cósmico que só ocorreu da última vez desta forma durante as Cruzadas, que, pela ciência oficial, pela astronomia, pela pesquisa dos historiadores, é o mesmo fenômeno que originou a estrela de Belém, marcando o nascimento de Cristo, que pelo calendário gregoriano, que tem uma defasagem, ocorreu 4 ou 7 anos antes da data aceita atualmente, a partir do calendário que assumimos hoje, o gregoriano, calendário solar. Eu, particularmente, tenho uma posição bem diferente disso. Para mim, aquilo foi um OVNI, enfim. E, obviamente, existem motivos e explicações, que posso dar depois de uma outra live, para isso, porque astrólogos, só para começar, astrólogos e homens de ciência e sabedoria que os reis magos eram, não seriam pegos de surpresa, como está registrado nos evangelhos, com um fenômeno celeste como esse, altamente previsível, por astrólogos que, naquela época, não utilizavam computador e eram exímios observadores e conhecedores do céu, além de matemáticos fantásticos. Só esse aí é o primeiro motivo para questionar se a estrela de Belém realmente foi uma conjunção Júpiter-Saturno. Mas vamos lá. Então, ela ocorrerá em Aquários. Elemento ar, predominância do ar daqui a alguns bons anos, o que provoca, obviamente, um despertar para a sabedoria, conhecimento, informação, etc. e tal, cada vez mais profundo. Quem é Zeus na mitologia? Zeus é o pai dos deuses. E por que na mitologia ele é o rei do Olimpo? Porque Reia, que teve filhos com Cronos, o Titã, né, escondeu Zeus da fúria de Cronos na mitologia grega,
quando este, devido a uma profecia, temia que um dos filhos tirasse-lhe o poder e o trono dentre os titãs. Então ele passou a devorar os filhos. Foi todo mundo para a barriga dele. Menos Zeus, que foi escondido, e Réia ofereceu uma pedra enrolada num pano. Cronos caiu na conversa, engoliu a pedra, e Zeus depois combateu o pai e retirou, já que todos são imortais, retirou os filhos do ventre de Cronos. E, obviamente, assumiu o Olimpo por conta disso, e dentre os filhos, dentre os irmãos de Zeus, foi decidido que Hades assumiria os reinos subterrâneos e Poseidon os mares e assim por diante. Né? Então, é um encontro, na verdade, nessa conjunção, arquetipicamente, muito interessante, porque é o pai dos deuses que se encontra, né, trabalhando pelos seus irmãos e, obviamente, pelos seus filhos, e, ao mesmo tempo, uma severidade necessária para esses tempos, uma rigidez que é a tônica de Saturno, mas num sentido positivo. Né? Foi feita uma live essa semana que eu promovi com um amigo meu astrólogo, e, obviamente, alguns astrólogos devem concordar com isso, que Saturno detesta o Brasil, ou pelo menos não morre de amores e carinhos pelo Brasil, porque Saturno detesta jeitinho. E essa conjunção veio também trabalhar isso. Quem insistir a partir desse processo, que tem início agora com essa conjunção, mas que começa a ter efeitos de 2025, 2030 em diante, tá? Quem insistir justamente no jeitinho ou nessas formas ilícitas ou diferenciadas de agir ou de pensar, vai ter mais trabalho, vai ter mais dificuldade, vai passar mais perrengue, porque a tônica é, aos poucos, inverter isso. É claro que, até chegar ao ponto de começar a inverter e ter esses efeitos no plano físico de um evento celeste, que começa como uma pedra no lago a emitir ondas, quando essa pedra cai no lago e emite ondas, essas ondas nos planos superiores, até chegar no plano físico, demora um pouco, mas chega e começam a influenciar o indivíduo e a coletividade de uma forma lenta, gradual, mas definitiva. É um outro marco. Não é que o mundo vai acabar, não é nada disso, porque o mundo não acabou no calendário maia, né, em 2012, não acabou no eclipse de 1999 e assim por diante, não acabou no ano 1000 e não vai acabar agora e não vai acabar nunca. A questão é uma transformação definitiva e, obviamente, a humanidade vem cumprindo etapas e se atrasa um pouco nesse processo. E essas etapas são diferenciadas, óbvio. E somos levados a esses, entre aspas, empurrões, tanto de fenômenos celestes como de manifestações avatáricas da divindade, vez por outra, a retomarmos um rumo que, na verdade, é o nosso, de felicidade plena interior, de eclosão consciencial e ligação com o nosso verdadeiro eu, com o verdadeiro cosmos, que é, obviamente, a escolha de cada um a seu tempo. Agora, repito, com o passar do tempo, a partir de agora, muita coisa ainda vai acontecer. Infelizmente, muita gente ainda vai morrer, muitas vicissitudes, muita coisa que nós repudiamos, mas que fazemos muito pouco para mudar, ainda vão acontecer. Faz parte da programação. Mas eu, como sempre digo, estamos em final de Kali Yuga, estamos vivenciando essa transição planetária. Então, a transição é sair de um ponto para chegar ao outro. Esse meio termo aí, que é a transição, é uma etapa difícil. Tá? Como um exemplo que é muito vinculado aí no meio espírita, tá? Você está
Você tem uma casa, tem um apartamento, vai se mudar para a cobertura e você está nesse momento de transição. Você está juntando as suas coisas para passar lá para o andar de cima, ainda não arrumou as coisas lá em cima e nem tirou tudo de baixo. Está tudo no caos. Está tudo fora do lugar, está uma bagunça. Por quê? Porque a luz está entrando. Pega uma jarra d'água, coloca a terra, mistura, ela vai ficar preta, escura. Aquela água vai ficar escura. Deixa assentar um tempo, o mais denso vai ficar lá embaixo, mas a água ainda vai ficar turva. Está tudo acomodado, tudo parado, tudo na boa, ninguém quer mudar nada. Quando você não toma uma atitude, o cosmos se encarrega de fazer isso. A vida vai fazer isso. Porque existe na vida de cada um, e na coletividade não é diferente, um momento que você precisa avançar, precisa evoluir. Já deu o que tinha que dar naquele momento, até aquele momento. E muitas vezes nos recusamos, falando isso de experiência própria, muitas vezes nos recusamos a enxergar isso ou dar aquele passo, que significa até deixar outras coisas para trás. Quando a gente se recusa a isso, com o passar do tempo, a vida se encarrega de te puxar o tapete. Você fica no zero. Para que você tenha como recomeçar. Em novas bases, em novos moldes, mais próximos do que precisa ser, mais ligados a outros valores que são os que realmente importam. Essa conjunção vem marcar isso também na vida das pessoas. E muitas pessoas já estão observando isso ao longo desse ano, principalmente no recolhimento em suas casas, onde o principal aprendizado é as pessoas, todas, sem exceção no mundo, nenhuma delas, sem exceção. Quem está encarnado aqui, não tem diferença para ninguém, de se resolverem consigo mesmas. Estamos tendo a oportunidade de passar mais tempo conosco. Mais tempo com a nossa família, mais tempo com as nossas relações mais chegadas, mais íntimas, mais tempo com os nossos valores, os nossos conhecimentos, os nossos questionamentos. Tem muita gente que não está conseguindo se aturar. E um dos objetivos principais desse recolhimento, entre aspas, é para isso. A pessoa reaprender a lidar consigo mesma. Que não existe nada mais maravilhoso e nada mais desafiante que o espelho. Perdão, esse é o momento do espelho. Essa conjunção é um grande espelho. Segunda-feira, Júpiter e Saturno, a partir das 13 e pouco da tarde. Quem olhar para o céu à noite, torça para que o céu esteja limpo, que vai ser um espetáculo maravilhoso. Vai ser uma estrela, entre aspas, o brilho de uma estrela muito intensa, muito grande. Ainda mais para quem morar em locais que estejam livres da poluição luminosa que as grandes cidades oferecem. Tá? E esse marco, como eu falei, vai determinar muita coisa nesse aperto de Kali Yuga, onde muita coisa aparentemente vai parecer piorar, e vai. Mas é necessário justamente para que... Você vai fazer uma faxina na tua casa, tira todas as gavetas, tira tudo do armário. Você já viu faxina organizada? Com tudo no lugar? Tem que tirar tudo. É como uma estante de livros que você vai arrumar. O planeta está vivendo justamente isso. Você pode estar vivendo justamente isso. A maneira como cada um leva isso, lida com isso, é que é o fator determinante. Porque a situação está aí. A maneira como você lida com isso
é seu, é sua a maneira. Você tira todos os livros da estante, limpa tudo, tira toda a poeira, deixa no sol ali para aquarar, e não é no sopro que você vai tirar a sujeira mais grossa, vai ter que raspar aquele cascão, lixar a estante, pintar, envernizar, sabe-se lá o que você vai fazer com a estante, para depois organizar realmente os livros que servem para você, numa ordem que seja mais prática para você e mais coerente para você, e outros livros vão para uma outra estante porque eles não são mais úteis, são obsoletos, ultrapassados. Vão para uma outra estante, vão para o arquivo morto ou vão para o sebo. Vão para algum lugar. Então, até reorganizar esse aparente caos demora, cada um no seu tempo. Numa coletividade, então, estamos já vivenciando uma luz enorme. Voltando ao exemplo da jarra que eu não concluí, a jarra d'água. Tem um jato d'água que vem de fora de uma mangueira com água limpa, colocando água nova naquela jarra. O que acontece? A jarra fica preta de novo, movimenta toda aquela sujeirada que estava acomodada, e aos poucos aquilo vai transbordando junto com a água velha, e a água nova vai entrando, a luz nova que entra na humanidade provoca isso em cada um de nós. Então, estamos num momento, na verdade, a partir dessa conjunção, que ocorreu em momentos importantes no Antigo Egito, na Antiga Índia, no nascimento de Jesus, na época das Cruzadas, agora, é um momento de divisor de águas, que já se apresenta ao longo desse ano. E não se iludam, porque virou o ano, virou a conjunção, ano que vem vai tudo ser diferente. Não, põe bons meses aí, 2021, até lá para, sei lá, julho, agosto. Não vai ser muito diferente do que foi esse ano, não. As coisas só vão começar realmente a alterar mais para frente, mas por efeitos do processo. Tá? Como eu sempre digo, a natureza não dá saltos. Então, essa configuração astrológica, astronômica, dos dois maiores planetas do nosso sistema solar, Júpiter e Saturno, que tem um teor energético arquetípico bastante diferenciados e juntos vão ser não opostos, mas complementares, ainda mais em Aquário, tá? Energia do ar, uma energia de avanço, de progresso. Essa conjunção, vamos encerrar por aqui. Essa conjunção veio consolidar algo que muitos já sabem e algo que outros tantos não conseguem enxergar e não aceitam. E quem não aceitar vai ter dificuldades. O que é? Uma frase que vocês já estão cansados de ouvir e vão continuar ouvindo. Nada mais será como antes. Tá? Se você que está aí anseia para que volte ao status quo de anos atrás, de como era tudo até 2019, desliga, vai fazer outra coisa, não ouça mais lives como essa. Não é para você. Mas você vai sofrer. Porque nada mais será como antes. A nível social, a nível político, a nível econômico, a nível tecnológico, a nível financeiro. Lembrando que estamos em momento de transição, final de Kali Yuga. É assim mesmo. Agora, como eu sempre digo, nós estamos com isso ao nosso redor, mas interiormente, você na sua vida pode viver dentro da sua vida um Satya Yuga, uma idade de ouro, e fazer com que o seu entorno seja assim, formando uma grande ilha
de flores de lótus num mar de lama. Cabe a cada um de nós ter o trabalho, a determinação, o esforço para fazer isso acontecer em nossas vidas e elevarmos a nossa consciência. Porque cada consciência que se eleva, eleva o mundo. E isso se espalha. Aos poucos, demora, mas se espalha. Então, como eu sempre digo também, muito mais que palavras, o Cristo Jesus se utilizou de exemplos. E, para mim, exemplo é para ser seguido. Não só ele, como Siddhartha Gautama, o Buda e outros tantos. Então, vamos parar, né, de pensar uma coisa, falar outra, sentir outra e agir de outra, e alinhar isso tudo. As várias mentes que nós temos. Justamente para um alinhamento cósmico e transformar a nossa vida num Satya Yuga, dentro do Kali Yuga que todo mundo vive, até por determinadas escolhas. Escolhas não de agora, que vêm de antes, de encarnações anteriores, e de parte da sua ancestralidade. Por isso que os antigos cultuavam muito a sua ancestralidade. E você quer mais alinhamento, coordenação e sincronicidade e harmonia do que essa conjunção Júpiter-Saturno, Zeus, Cronos, o pai do Olimpo e o senhor do tempo? Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui. Uma boa conjunção para vocês, um bom Natal, um feliz Ano Novo, que o manto de Cristo e a luz de Deus estejam com todos vocês. Que a mão dos mestres os guie. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, Dorim, muito obrigado, Karen, obrigado a vocês mais uma vez que estão aí nos prestigiando. Namastê. Tetra.